Seria Satoshi Nakamoto um comunista infiltrado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Dama da Filosofia, revisado por Rodolfo Andrello, narrado e produzido por mim, Quintessência. Dentre as novas ideias revolucionárias que surgem a todo momento no mundo atual, uma tem chamado bastante a atenção nos últimos tempos. Ela é chamada de criptocomunismo e se baseia na ideia de conseguir chegar ao comunismo por meio das criptomoedas. Os criptoativos são um assunto bastante novo e um tanto quanto misterioso para alguns. Portanto, precisaremos, em primeiro lugar, esclarecer algumas coisas sobre esse fascinante universo. O Bitcoin é reconhecidamente a principal criptomoeda do mercado, tanto pelo seu market cap como pela sua adoção e reconhecimento ao redor do mundo. Existem várias qualidades que fazem do Bitcoin um ativo superior ao modelo de dinheiro estatal, dentre os quais a confiança e rastreabilidade conferida pela rede blockchain e o seu caráter não inflacionário. Mas o que é a inflação? Para os economistas austríacos, a inflação é meramente o aumento da base monetária, vulgarmente conhecido como impressão de dinheiro. Assim, uma vez que o governo coloca em circulação uma quantidade maior de moedas, isso já deve ser entendido como inflação, independentemente de ainda não se ter observado qualquer variação nos preços praticados pelo mercado. Já fora dos círculos austríacos, o entendimento comum é que a inflação é um fenômeno da economia onde o dinheiro começa a se desvalorizar e os preços começam a subir. Essa diferença pode parecer sutil, mas ao definir inflação como aumento de preços, os economistas convencionais defendem que os governos podem imprimir dinheiro sem risco de descontrole de preços, quando houver um certo grau de capacidade ociosa na economia. Se você bem se lembra, quando os países começaram a enfrentar a última crise que teve início em 2020, muitos economistas e políticos vieram a público defender justamente que o governo imprimisse dinheiro, argumentando que não havia risco de inflação porque as pessoas estavam presas em casa e não havia demanda. Assim, como supostamente as pessoas não iriam gastar como se não houvesse amanhã, os preços, em teoria, estariam a salvo. Hoje, com a inflação na casa dos 2 dígitos, já está mais do que claro o quão absurda era essa tese. Mas voltemos ao caso do Bitcoin. Como estávamos dizendo, o Bitcoin possui a característica de ser anti-inflacionário por conta dos mecanismos canonizados pelo seu criador. Isso faz com que as criptomoedas tragam segurança financeira, pois existe previsibilidade quanto ao seu futuro, diferente do que ocorre com o dinheiro estatal. E quando falamos em previsibilidade, queremos dizer que a oferta total de Bitcoins já foi predefinida no projeto inicial de Nakamoto e que a quantidade de novos bitcoins minerados também obedece aos rígidos critérios de escassez. Em outras palavras, independente de quanto tempo passe, não haverá uma oferta maior do que 21 milhões de bitcoins disponíveis. E, na verdade, o próprio código-fonte do Bitcoin impõe uma disponibilidade decrescente de novas moedas que podem ser mineradas em cada bloco. Tais fatores colocam o Bitcoin como um ativo financeiro escasso, em contraste com a oferta de dinheiro estatal, que é virtualmente infinita. Outro fator a se levar em conta é que, graças à descentralização das criptomoedas, os bancos começam a perder poder econômico, já que elas podem ser guardadas em wallets e em corretoras. Sabemos também que os bancos são regulados pelo Estado e vivem com ele uma relação de simbiose, atuando como extensões do Leviatã no projeto de depreciação das moedas correntes. Por isso, o enfraquecimento dessas instituições é um fato a ser comemorado pelos amantes do hard money. Agora que já falamos brevemente sobre a natureza do Bitcoin e sua superioridade ao modelo vigente, iremos focar aqui nas pseudo-vantagens apresentadas pelo autor do criptocomunismo. Seu nome é Mark Alizar e ele deu a seguinte declaração: na medida em que permitem nos apropriar coletivamente dos meios de produção monetária, parafraseando Marx, e substituir o governo das pessoas pela administração das coisas, como defendia Engels, eles formam a base de um regime político que começa a parecer um comunismo que finalmente se concretizou, um criptocomunismo. Essa ideia é bastante imaginativa, mas totalmente infundada.
moeda, pois o que as criptomoedas realmente fizeram foi libertar o cidadão de estar sob as decisões do Estado de controlar a moeda. E não só do Estado como manifestação política, mas também da coletividade que é tão cara aos socialistas. Diferente do que ocorre em um soviete, a blockchain não é influenciada por sindicatos ou pela pretensa vontade do proletariado. Ao contrário do apregoado pelo inditoso marxista, a natureza do Bitcoin é completamente avessa ao coletivismo. Via de consequência, com as criptomoedas, você passa a administrar seu próprio dinheiro, sem depender dos bancos ou das regulações e intervenções estatais, como já explicamos. E já que falamos em projetos políticos que têm o Bitcoin como base, vale a pena registrar que as possibilidades trazidas pela blockchain chegam de fato a empolgar os entusiastas da democracia direta, que veem a tecnologia como uma forma de aposentar o sistema representativo e colocar as decisões nas mãos dos próprios indivíduos. Veja-se, por exemplo, o caso de um político de Florianópolis, Vladimir Kripa, que afirmou defender uma democracia líquida em Bitcoin. Diz ele, usando as modernas tecnologias, computadores, criptografia e blockchain, podemos registrar os votos e a delegação de votos para que possamos decidir sobre essas políticas nós mesmos. Mas apesar dessas ideias de democracia direta, o fato é que o sistema inaugurado por Satoshi Nakamoto não possui qualquer nível de colaboração com as propostas comunistas. Muito pelo contrário, pois com as criptomoedas é o indivíduo que se torna soberano, e estando este indivíduo de posse de suas chaves públicas e privadas, ele pode transacionar qualquer mercadoria, inclusive os meios de produção. Isso é, na realidade, um pesadelo para as aspirações socialistas. O que impede alguém com saldo suficiente em sua carteira de pagar em Bitcoin pela compra de uma fábrica ou máquinas, ou mesmo pelo salário de operários em suas linhas de montagem? Absolutamente nada. Por não entender isso, é que ideias estapafúrdias como criptocomunismo ganham destaque entre os mais ingênuos. Portanto, a tecnologia blockchain, assim como a adoção das criptomoedas, não levaria a um comunismo, já que, além dela permitir o acúmulo do capital financeiro e monetário, ela até mesmo fortalece a propriedade privada dos meios de produção. Mas não se assombre se encontrar por aí milhares de comunistas querendo tirar vantagem da transformação social exercida pelo Bitcoin. Em um futuro breve, essa nova modalidade de tecnologia disruptiva terá derrubado o Estado e o sistema vigente. E os comunistas, mais do que depressa, tentarão colocar essa vitória na conta do comunismo, parafraseando um versículo do Evangelho de Mateus: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando o cadáver putrefato do Estado estiver ao chão, é praticamente certo que os socialistas tentarão se apresentar como a face da nova ordem. Ironicamente, quando as criptomoedas derrubarem o Estado, poderemos ver vários comunistas competindo entre si para ver quem oferece uma versão do socialismo mais ao gosto do cliente. Mas enquanto eles não tiverem acesso às nossas chaves e seeds, nosso saldo em Bitcoin estará a salvo. E sem poder apropriar-se dos nossos recursos escassos, os comunistas estarão de mãos atadas. Bem, é claro que para isso precisaremos de meios de autodefesa que possam repelir qualquer ação antiética contra nosso direito de propriedade. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!